E aí, alunos? Vamos lá, revisão? A aula que nós estamos vendo hoje trata sobre renascimento comercial e urbano. Como é que se deu esse processo dentro da Europa dessa transição da antiguidade, da Idade Média para a Idade Moderna? É um período de transição dentro da história. Então, eu quero que vocês fiquem atentos para vocês entenderem certinho como é que isso acontece, em que momento acontece. Vamos lá na tela para vocês. Aula 18.2, renascimento comercial e urbano. O primeiro ponto que nós vimos nessa aula foi o comércio, que vai ganhar novo significado com esse impulso com as melhorias do meio de transporte, o desenvolvimento do artesanato urbano, os maiores contatos com os povos orientais. Aqui é algo que vocês devem observar bem, esse contato com o povo oriental. Isso vai facilitar o renascimento comercial e facilitar o renascimento urbano, porque as cidades que eram chamadas de burgos, elas vão aparecer justamente com o comércio que vão fazer aparecer as cidades. E essas cidades, elas ficavam próximas dessas rotas comerciais. A rota comercial do norte e a rota comercial do sul. Essas cidades vão aparecer, ficar perto de mosteiros, de igrejas, feudos. Essas cidades começam a aparecer. Olha aí, ó, aí falando sobre rotas comerciais, eu estou aí com um mapa para vocês perceberem a rota comercial do norte e a rota comercial do sul. Todas elas buscando produtos do Oriente e fazendo comércio, também interno dentro da Europa. O mercantilismo. E essa forma de comércio vai fazer surgir uma nova estratégia política e econômica chamada mercantilismo. É uma política econômica do capitalismo comercial. Então, se é comercial, se faz comércio. Mercantilismo, compra e venda de mercadoria. Se caracterizou por ser um conjunto de ideias políticas e economias adotadas no Estado absolutista pelo estímulo da expansão marítima e expansão colonial e também pelo estabelecimento do monopólio como política mercantilista. Aí são características. Olha as características do mercantilismo. Colonialismo, ou seja, vai buscar novas colônias. Metalismo, vão buscar metais preciosos, ouro, prata. Balança comercial favorável, eu preciso vender mais e comprar menos. E protecionismo, eu preciso proteger a mercadoria que são produzidas dentro do meu país. Protecionismo. As cidades elas vão ser chamadas de burgos. Essas cidades, os primeiros burgos eram cidades cercadas por grandes muralhas, bem fortalecidas, que vai estar presente aí nesse sistema medieval. Essa cidade medieval vão surgir então próximo a essas regiões de feira, mosteiro, castelos, catedrais. No início, grande parte dessas cidades eram cercadas por quê? Por muralhas, e eram denominadas de burgos. E as pessoas que nasciam no burgo, como era chamada, professor? As pessoas que nasciam no burgo. As pessoas que nasciam no burgo, os habitantes desse burgo, eram os burgueses, que eram comerciantes, artesãos, chamados de burgueses, habitavam esses burgos. E aí o comércio e o conflito com a igreja. A igreja ela não aceitava muito esse juro que a burguesia estava tendo, o lucro que a burguesia estava tendo. Aí a burguesia ela vai ganhar apoio com Martinho Lutero, com a Reforma Protestante, e vai formar sua própria religião. Isso vai fazer com que quebre o monopólio da Igreja Católica na Europa. Mas, alunos, nós teremos uma aula só sobre Reforma Protestante e uma aula específica ali sobre mercantilismo. Agora, eu quero de vocês o seguinte: façam atividade, que a gente já volta para fazer a correção dessa atividade. Vamos lá? Atividade de sala. Chegamos à hora da nossa atividade de sala. Vocês fizeram a atividade de sala e agora nós vamos fazer a correção dessa atividade de sala. Estava difícil? Estava fácil?
Estava dentro dos assuntos que nós trabalhamos, lembrando, alunos, lembrando a vocês. Esses 15 minutos também vocês devem aproveitar, além de fazer atividade de sala, ler o texto complementar que foi passado para vocês. Vocês têm um texto complementar, então leiam esse texto complementar. Em toda a aula, o professor Beto colocou um texto complementar para vocês. Ok? E esse texto complementar que eu coloquei para vocês é para ajudar vocês no entendimento da aula. Espero que a aula esteja bem explicada. E para explicar melhor ainda a aula, para você entender melhor ainda a aula, eu coloquei esse texto complementar. Tá? Então, isso facilita vocês, isso facilita o entendimento. Vocês não podem passar pela aula sem ler esses textos complementares. Até porque as aulas de história diminuíram de 80 aulas para 40 aulas no primeiro ano e vão ser complementadas com aulas de história regional. Então, com você agora aí na correção, a questão número 1. O que fala essa questão número 1? O que está falando aí? Olha aí, vocês fizeram a leitura direitinho? O nascimento das cidades no mundo feudal europeu, a partir do século XI e XII, abala imediatamente a organização econômica dos campos. Confirma essa afirmativa, exceto qual é a afirmativa que não confirma essa questão? Seria a letra A. A produção agrícola é estimulada a produzir excedente em maior escala? Será que a produção agrícola, que no sistema feudal ela só plantava para subsistência, agora ela tem que produzir larga escala? Sim, tem, porque as cidades estão crescendo e as cidades precisavam ser abastecidas. E quem iria abastecer as cidades? Seriam os produtores agrícolas. Igualmente hoje. Hoje, se o campo não produz, a cidade não come, né? Não tem isso. Se o campo não produz, a cidade não come. Letra B. O camponês é atraído pela sedução do comércio e pela possibilidade do lucro? Será que os camponeses vão abandonar o campo para ir se tornar comerciantes ou se tornar artesãos? Meus queridos, vai ser um êxito rural aí. Entra em crise a Europa por causa disso. As pessoas vão buscar a cidade porque elas queriam uma nova oportunidade. Elas não queriam mais ficar só sendo servos, camponeses, produzindo por senhor feudal, por rei. Elas queriam ter seu próprio comércio. A letra C. O cultivo estende-se, ocupando as reservas incultas como bosques e pântanos. Pessoal, se eu preciso de área e essa área para fazer o excedente que fala a letra A, não for suficiente, eu vou ter que ir lá buscar nos bosques, buscar nos pântanos e começar a cultivar também nesses locais. Aterro, planto, desmato, planto. Foi buscar isso daí. Letra D. A circulação monetária, circulação de moeda, tá? De dinheiro, intensifica-se e desestrutura as arcaicas relações servis, com certeza o dinheiro está reaparecendo. E essas relações servis, que era só pelo escambo, vão ser minadas. Letra E. A aristocracia organiza-se em oposição ao sistema e à formação das cidades? Será que essa aristocracia ela consegue se organizar? Meus queridos alunos, vem cá. A aristocracia, ela vê isso daqui, ela vê o sistema capitalista surgindo, ela vê um pouco com perda de poder. Alguns vão entrar de cabeça também, vão se tornar burgueses, vão começar a buscar o comércio. Outros até tentam barrar esse avanço. Só que eles não se organizam para barrar esse avanço.
E a burguesia ela vai crescendo, 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 e os senhores feudais, a aristocracia ali, ela vai ficar um pouco minada. Então, por isso que a resposta correta daí é a letra na tela para vocês. É a letra E. Olha aí, ó. Letra E. Olha aí na tela de vocês. Letra E. Tá? Letra E aí na tela de vocês aí, que é a aristocracia organiza em oposição sistemática à formação das cidades. Segundo, o comércio ganhou significativo impulso com a melhoria dos meios de transporte, o desenvolvimento do artesanato urbano, e o maior contato com os povos orientais. Isso daqui é o comércio, tá? Com os povos. Comércio, mercadoria. Além do comércio local, desenvolveram-se também grandes rotas de comércio internacional. Destacam-se. Quais rotas se destacam aqui, meu? A rota comercial do norte e a rota comercial do sul. A rota comercial germânica e rota comercial romana. Rota comercial do Atlântico Norte e rota comercial do Atlântico Sul. O Atlântico não era nem navegável, né? Naquela época. Navegado. Depois com as grandes navegações, descobertas, que o Atlântico passou a ser navegável. Rota comercial asiática e rota comercial africana. Rota comercial mediterrâneo e rota comercial do Mar Egeu. Será que os gregos estão novamente aí? Chegar à Ásia. Como chegar à Ásia? Existem dois caminhos. Eu vou por cima ou eu vou por baixo. Eu vou pela rota comercial do norte, que pegava ali a região do Mar do Norte, chegava lá até a Ásia, passando ali pelos países nórdicos, passando pela Noruega ali, pelaquela região. Ou eu pego a rota comercial do sul, que além de camelos, burros, cavalos, carroças que eram utilizadas, ainda passavam pelo Mar Mediterrâneo, que era o principal ponto. Mar Mediterrâneo e entrando para o Oriente, rumo ao Oriente. Isso são rotas comerciais. Existiam rotas comerciais a pé, pelas caravanas, inclusive os árabes tinham muita caravana de comércio, e pelo norte. Então, eram essas duas rotas comerciais e as cidades começaram a aparecer às margens dessas rotas comerciais. É por isso que nós vamos falar em renascimento. Renascer, ou seja, nascer novamente. O comércio está renascendo, está aparecendo novamente. O comércio que tinha sido tão descartado da sociedade, agora ele está reaparecendo. Por isso aí na tela de vocês, a resposta correta é justamente a letra A. Rota comercial do norte e rota comercial do sul. Vamos lá. Terceira. Receba aí a terceira. A política econômica do capitalismo comercial, que se caracterizou por ser um conjunto de ideias e práticas econômicas adotado pelo Estado absolutista, pelo estímulo à expansão marítima e colonial e pelo estabelecimento de monopólio como política mercantilista, essa política característica da Idade Moderna, não é da Idade Média, mas da Idade Moderna, dentro do período da história, era também conhecida como absolutismo, liberalismo, mercantilismo, capitalismo, socialismo. Pessoal, a política econômica do capitalismo. Aqui a gente já está falando que é do capitalismo. Qual é essa política econômica adotada nesse período? Que se caracterizou por ser um conjunto de ideias práticas econômicas adotadas pelo Estado absolutista, pelo estímulo à expansão marítima e colonial e pelo estabelecimento do monopólio como política dessa mercantilista. Essa política característica da Idade Moderna é também conhecida como
A própria questão já traz a resposta para vocês. O que está relacionado ao capitalismo? E que política mercantilista é essa? Mamão com açúcar, não tem como errar isso daí. Isso daí não tem como errar. O professor Beto quase pegou a caneta e levou a mão de vocês lá e marcou para vocês. Mamão com açúcar. Às vezes essas questões aparecem que a gente diz, meu Deus do céu, está tão fácil, será que é essa mesmo? Não é? Teve os alunos que não pensaram assim? Pois é, professor. Tem uns alunos que ficaram, meu Deus, está muito fácil essa daqui. Mas a questão correta é a letra da tela para vocês. É a letra C, o mercantilismo. Olha aí, ó, se são políticas mercantilistas, a política mercantilista é o próprio mercantilismo. Absolutismo não, absolutismo é a forma política aqui desse Estado absolutista. O liberalismo ele vai aparecer lá para frente, não é agora o momento, e ele vai combater o mercantilismo. A gente vai estudar lá na frente mercantilismo. O capitalismo, o mercantilismo faz parte do capitalismo, mas ainda não é basicamente o capitalismo que nós estamos vendo, e muito menos o socialismo. A gente chega e se liga no Enem. Vamos lá? O sistema mercantilista tinha como principal objetivo o lucro. Entretanto, para a Igreja Católica, havia um grande conflito de interesse, visto que o acúmulo de riqueza era condenado. A Igreja Católica era detentora de grande poder à época, mas seus poderes seriam reduzidos. Aqui nós estamos falando de quem? Nós estamos falando sobre igreja e nós estamos falando ela em combate, vamos colocar aqui, tipo jogo de futebol, versus igreja versus quem? Burguesia. Igreja versus burguesia. De um lado temos a igreja e de outro lado temos a burguesia. De um lado nós temos a igreja e de outro lado nós temos aqui uma nova política econômica, o mercantilismo. Esse novo capitalismo aí. O sistema mercantilista tinha como principal objetivo o lucro. O lucro não era condenado pela igreja? Com certeza. Entretanto, a Igreja Católica havia grande conflito de interesse, visto que o acúmulo de riqueza, a burguesia criticava esse acúmulo de riqueza. Era condenado. A Igreja Católica era detentora de grande poder na época, mas seus poderes seriam reduzidos. Vamos lá. Reforma trabalhista, liderada por Karl Marx, de que esse texto está falando aqui, ó? Seriam reduzidos após a reforma trabalhista, liderada por Karl Marx, a reforma anglicana, que derrubou o absolutismo monárquico, contra a reforma católica, que instituiu o Tribunal do Santo Ofício, reforma protestante, que desencadeada por Martim Lutero, reforma administrativa que reestruturava a Europa, causando a derrocada do sistema feudal. Toda poderosa era a igreja na Idade Média. Só que ela vai se deparar na Idade Moderna, além com essas mudanças econômicas, essa mudança de pensamento, que nós vamos ver que vamos ter o renascimento comercial, urbano, cultural, o renascimento da literatura, da arte, da ciência, o científico e tudo. Vamos ter vários tipos de renascimento. Ela ainda se depara com o renascimento religioso. Uma nova forma de ver a religião. Martim Lutero, ele vai bater de frente com a Igreja Católica. Então, nós estamos falando da reforma protestante de Martim Lutero. Resposta correta é a letra D. Reforma protestante desencadeada por Martim Lutero. E, meus queridos alunos, venham cá comigo, porque nós chegamos ao final de mais uma aventura, onde nós estamos passando por esse momento renascentista. Nós estamos saindo da Idade Antiga, entramos na Idade Média, agora nós estamos na Idade Moderna. Não perca nenhum capítulo dessa aventura, porque essa aventura aqui é para você conhecer sua história de uma maneira que você nunca conheceu. Até a próxima aula.